Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos ministrar a palavra do Senhor de hoje, falando sobre o poder da fé. E eu quero orar nesta noite. Você que vai estar assistindo essa palavra depois, ela pode não ser ao vivo, mas eu sei que mesmo assim o Senhor falará com a tua vida, amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Papai. Senhor, Tu sabe, Pai, de todas as coisas. E nesta hora, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está presente, porque o Senhor está presente neste lugar desde o começo, Pai. O Senhor se fez real neste lugar desde o começo deste culto, Senhor. Ah, Papai querido, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós recebemos de Ti nesta noite, neste culto, desde o começo. E eu creio, Pai, que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, para o coração de cada um daqueles que vai estar ouvindo. Pai, a palavra não é minha, a palavra é Tua, Pai. E a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela é poderosa. E nesta noite, Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, dando início a essa campanha, Pai, o poder da fé, Senhor. E eu quero te pedir que essa palavra, Senhor, traga fé, aumente a fé daquele que vai ouvir. Porque a Tua palavra nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. Não é ouvir qualquer coisa. Então eu te peço, Pai, fala no coração daqueles que vai ouvir. Acrescenta-lhes a fé, Pai, tira-lhes o medo. E que essa palavra, Senhor, faça e produza aquilo que Tu queres, Senhor, em nome de Jesus. Deus fiel e santo. Então vamos, a palavra do Senhor fala sobre fé, o poder da fé. E quero falar aqui rapidamente de 4 tipos de fé. A fé sobrenatural que cada um tem. A fé que, independente do seu credo religioso, você tem fé, todos têm fé em alguma coisa. Essa é uma fé natural, uma fé emocional, que alguns confundem com pensamentos positivos, faz até a figuinha, fica até assim, força que vai acontecer. Isso aí é uma fé emocional, uma fé que você está confundindo, né, com pensamentos positivos. Talvez ela não tenha tanto êxito, né? A palavra aqui, eu coloquei um exemplo de um homem, pensamentos positivos, fé emocional, está movida a probabilidade. Como o exemplo que eu já estava falando do homem que levou seu filho para ser curado pelos discípulos, e Jesus descendo, ele viu aquele alvoroço todo, ele perguntou o que estava acontecendo, aquele pai leva o filho até Jesus e fala, pedir para eles curarem meu filho, e eles nada fizeram. Eu creio que aquele homem já tinha ido em tudo que era lugar, porque aquela criança, ele passava por aquilo desde muito tempo, né? Ele era lançado no fogo, na água, e então eles levam ali para ser curado e os discípulos não puderam fazer nada. Mas Jesus, quando olha para aquele pai ali emocionalmente, talvez já com medo, talvez já meio que desacreditado de levar em tantos e ninguém poder fazer nada, que ele olha para o Senhor e fala, se Tu podes fazer alguma coisa, né? Ali ele já não estava mais acreditando em muitos, mas o Senhor diz assim, olha, se Tu pode crer, né? O Senhor falou para ele falou, Senhor, eu creio, mas o Senhor diz, então, mas ele disse ao Senhor, tudo eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E o Senhor ali, quando ele fala isso para o Senhor, Jesus disse, né? Diz, creia, e ele disse, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Quando tudo está normal, eu creio, mas quando vem a pressão, a minha fé é colocada à prova, a minha incredulidade se manifesta. Então, irmãos, quando nós estamos tudo bem, ou quando nós cremos que parece aquela fé inabalável, mas quando o problema se aproxima, quando de fato vai se afunilando, vai vindo, as coisas vai piorando, né? Muitas vezes é um filho nas drogas, muitas vezes é um marido, né, que tem problemas com pornografia ou com traição, seja o que for, você já não tem mais fé que vai ser liberto, você já não crê mais que vai acontecer
acontecer. Então, essa é uma fé emocional. Você até cria, mas aí com as coisas vai passando, né? Você já não crê mais. Aí você está sendo colocado à prova, né? Sobre a pressão, a sua fé está sendo provada, e o que aumenta muitas vezes é a incredulidade. Porque o apóstolo Pedro fala que Deus, ele prova a nossa fé. Então, não adianta nós termos essa fé emocional. Essa fé emocional aí não é daquela que eu creio que está no tema dessa campanha, que é aquela que Deus vai operar milagre, o poder da fé. Também tem uma fé que eu vou deixar para você, a terceira, a fé para a salvação, que ela opera levando o homem a crer que Jesus é o Senhor, e Ele é o único Senhor, né? Porque tem muitos aí que crê, mas ainda tem outros senhores na sua vida. Mas a fé para a salvação, ela sabe que não tem mais nenhum outro Deus. Ela sabe que não existe mais salvação nenhuma fora de Jesus Cristo. Só por Jesus é que tem salvação. Ele é o único Senhor e Salvador, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Aleluia! E a fé sálvica é a fé que opera arrependimento. Essa fé que me levou a crer em Jesus. Né? Eu poderia até seguir outras coisas. Eu poderia até seguir, talvez antigamente, como eu era do catolicismo, eu podia ter outros deuses, eu podia pedir para outros, eu podia até ir no centro de macumba e buscar um milagrezinho ali no centro de macumba, como tudo isso eu fiz. Mas o que o Senhor me trouxe? O Senhor me trouxe a fé para a salvação. Eu creio que só Jesus podia fazer. Eu creio que só o Senhor podia fazer. E aí houve arrependimento na minha vida. E assim na vida daqueles que vieram para Cristo. E nós sabemos que não adiantava mais buscar um milagrezinho aos pés de um outro que não fosse Cristo. Não adiantava buscar mais salvação, libertação, ou uma cura, ou uma restauração em outro que não fosse Cristo. Então, essa é a fé da salvação. A fé para a salvação. A fé que nos leva ao arrependimento e à busca somente por Cristo. A quarta fé que eu quero falar é a do fruto do Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala da fé que em algumas outras versões, a tradução fala como fidelidade. Né? Em algumas Bíblias está como fé, e outras está como fidelidade. A fé ali que Paulo fala, a fé ali é a fé testemunhal, para você testemunhar, que me leva a manter-me apegada a Cristo, ainda que a minha vida esteja na linha de risco. Essa fé testemunhal, irmãos, a fé que me leva a me manter firme com Cristo, acreditando que Cristo vai operar o milagre. Ainda que você esteja na linha de risco, ainda que esteja tudo para... Não importa, você vai continuar crendo. Essa é uma fé gerada pelo Espírito de Deus. Essa fé só Cristo dá pelo fruto do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida para ter esta fé. Esta fé, acreditar, como diz a palavra do Senhor, como eu anotei aqui, estamos falando da fé para a salvação e da fé para testemunho de vida. Agora eu quero te falar, mas a fé para milagres é a fé extraordinária, ou fé sobrenatural. Ela está na lista dos dons da fé, dos dons do Espírito, perdão. O dom da fé, esta fé leva você a cantar. Esta fé milagrosa, essa fé extraordinária, ou fé sobrenatural. Esta fé que está lá na lista dos dons que Paulo escreve no capítulo 12, versículo 9. Ele fala o dom da fé. Então, nós precisamos dessa. Nós precisamos do fruto da fé, nós precisamos do dom da fé. Tem coisas que não está relacionada, quando Paulo escreve aos Gálatas, nos frutos. Mas se nós formos ver, a fé está tanto nos dons como nos frutos. E o crente pode não ter dom, mas ele tem que ter fruto. E aqui nesse caso, Paulo fala dos dois. Você pode ter a fé como dom, para o extraordinário você pode ter a fé como um fruto. Que tudo é pelo Espírito. Tudo é o mesmo Espírito que opera. Tudo é o mesmo Espírito que faz. O Espírito Santo de Deus. Esta fé, ela leva você a cantar quando todos esperam que você chore.
Esta fé, ela esnoba da adversidade, não subestimando o que você está passando, né, mas ela permanece inabalável. Nós não vamos, que probleminha é esse? Não, o problema pode até ser grande, mas nós vamos acreditar. Nós vamos continuar inabalável. Mesmo diante da situação que você esteja passando. Essa fé extraordinária, sobrenatural, de ver milagres, nós vamos acreditar mesmo no que esteja passando, não importa se já está no leito da morte, não importa se o homem já disse não tem mais jeito, mas nós vamos acreditar, nós vamos permanecer inabaláveis, porque enquanto tiver vida há esperança. E eu ainda digo mais, que se morrer e Cristo quiser ressuscitar, Ele ressuscita, porque nós temos fé para orar pelo morto e o morto ressuscitar. Aleluia, nós temos a fé, e eu digo, se Cristo tiver propósito, pode estar morto, o Senhor levanta. Nós temos um exemplo básico, irmãos, como foi cantado aqui de Abraão. Abraão tinha o seu filho que foi levado, mas sabe o que diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus? A pastora leu em Hebreus 11, e lá mesmo nesta carta de Paulo, falando aos Hebreus, no capítulo 11, Paulo, a gente fala que é autor desconhecido, né? Mas na minha mente foi Paulo que escreveu, por isso que eu estou aqui falando Paulo. Mas diz que o autor é desconhecido. Aqui diz, escrevendo aos Hebreus, aqui diz a palavra do Senhor, que ele foi, pela fé, ofereceu a Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa, ofereceu o seu unigênito. Ele recebeu a promessa que o seu filho seria feito, ele teria um filho, e ele, Abraão, seria pai de multidões através de um único filho. Mas aqui o Senhor pede a prova do seu filho. Ele foi provado quando o Senhor pediu o seu unigênito. E aqui em Hebreus 11, 18 ainda diz mais, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Deus falou isso para Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Isso é uma fé inabalável. Isso é uma fé que vê que você está vendo o perigo e não esnoba o perigo, mas você permanece inabalável acreditando no seu milagre. Abraão creu, Deus falou, está falado. E a Bíblia diz o que? Abraão é considerado o pai da fé. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Então, irmãos, nós temos que ter a fé de Abraão. Abraão cria, olha, pai, tu está pedindo, Deus, tu está pedindo meu unigênito. Tá bom, eu vou te dar, mas tu falou que dele vai vir uma descendência numerosa. Se é dele, pois tu vai pegar meu filho. Eu estou aqui, irmãos, apenas conjecturando, viu? Tu vai pegar meu filho, quer que eu sacrifique? Vou sacrificar ele, vou botar sobre a lenha. Isaac já tinha uns 17 anos, mais ou menos. Vou pôr ele sobre a lenha, vou cortar ele, vou degolar ele e vou ofertar a ti, como tu falou, como tu me pediu. Irmãos, imagina quando eu falei de fé emocional, quando o negócio afunila, você quer correr. Mas Abraão fez o quê? Abraão foi até o fim. Agora você imagina o próprio Isaac levando aquele a lenha, o próprio Isaac levando aquilo onde ele ia ser sacrificado em cima, e Abraão pegar o seu filho, preparar aquela lenha toda ali e depois pegar o seu filho, deitar sobre a lenha. Eu quero que tu imagine a cena. Essa é uma fé sobrenatural. É uma fé extraordinária. Que ele dizia, vou fazer, Senhor. Tu não pediu, vou te dar. Mas eu creio que depois que tu receber esse sacrifício aqui, meu filho, como sacrifício, tu vai ressuscitar ele, eu vou descer desse monte com ele. A fé dele era tão grande que ele falou para os moços dele, fica bem embaixo que eu vou subir com o menino, vou adorar e voltamos. Essa é a fé que o Senhor quer na minha vida e na tua. O Senhor sabia, Abraão sabia, vou subir, vou sacrificar o meu filho. Mas ele falou para os moços dele, para os empregados dele, fica aqui embaixo, porque o menino, vamos subir, vamos adorar, mas nós, olha o verbo que ele usa, vamos voltar. Ele não disse eu volto, ele disse nós voltamos, porque ele sabia que Deus ia fazer, ele sabia que Deus ia cumprir. É aquilo que eu falei, é a fé que não subestima o perigo, mas ele acredita que permanece inabalável. Abraão é o pai da fé e nós somos filhos, descendentes de Abraão, com a mesma promessa.
E Cristo, irmãos, ele deixou-nos o dom, Deus deixou o Espírito. E Abraão falou muito claro, Deus é poderoso para até dos mortos ressuscitar. Olha só a fé deste homem. Olha só a fé deste homem. Deus é poderoso para dos mortos ressuscitar. E o Senhor, aleluia, o Senhor honrou a fé de Abraão, não precisou nem matar seu filho. E o Senhor providenciou um cordeiro e ele falou, olha para ali, Abraão, ó, já pensou? A ponto de chegar a levantar o braço para descer sobre seu filho? Você teria coragem? Tua fé te faria isso? De falar, vou descer aqui, vou cortar o pescoço dele, mas ele depois vai voltar o pescoço para o lugar, ou o buraco vai fechar e ele vai ficar prontinho aqui. Vai descer comigo. Ei, o Senhor te chama até esse tipo de fé. O Senhor te chama a crer desta forma. Não é diante das evidências. Não é por uma fé natural. Não é por uma fé emocional. O Senhor te chama a acreditar por uma fé sobrenatural. Onde você diz, não importa se está tudo escuro. Não importa se está tudo fechado. A porta vai se abrir. E o Senhor vai abrir porque o Senhor honra a fé do seu povo. O Senhor honra a fé. Nós somos descendentes de Abraão. Nós temos essa mesma fé sobrenatural. Então põe ela em prática, pratica esta fé, acredita desta forma, aleluia, porque o Senhor ele faz, o Senhor ele opera, e aqui nos dons do Espírito, quando o Senhor fala, o dom da fé, é a fé sobrenatural a qual eu falei, e o Senhor nos deixou um exemplo claro, na palavra de Deus em Mateus 17, 18, 19 e 20, o Senhor fala ali, nesses 3 versículos, que o Senhor... E repreendeu Jesus o demônio daquele menino, a qual eu falei no princípio que o pai levou, né? Aqui ele fala, e saiu dele aquele demônio. E naquela mesma hora, o menino ficou sarado. Então os seus discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, porque eu acredito que foi até uma vergonha, tanto discípulo não expulsar o demônio. E Jesus olhar para ele, chama Jesus no cantinho, no secretozinho ali em particular, e fala para o Senhor, e disseram... E eles falaram para o Senhor, por que não podemos expulsar? Tanta multidão à nossa volta e nós não podemos expulsar. Jesus olha para eles e fala assim, falou para eles, por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Foi a resposta que Cristo deu para eles. Vocês não expulsaram porque a fé de vocês é pequena, porque em verdade eu vos digo que se tiveres de fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. Olha o exemplo que Cristo deu. Um demônio sair da vida, o Senhor deu um exemplo. Se você não tivesse uma fé tão pequena, você iria transportar um monte. Aleluia. Nós podemos ver que aqui, mais adiante da passagem, se você for parar para ler o texto, você vai até encontrar que aquela casa de demônios segue jejum e oração. Mas que fique claro que até naquela época, quando Jesus estava na terra, o discípulo dele não jejuava. Os discípulos de Jesus ainda não jejuavam. Jejuaram depois que o noivo partiu, como o próprio Cristo falou. Mas ele já tinha autoridade dada por Deus para expulsar os demônios. Aqui o Senhor olhou e falou, a vossa fé foi pequena. O Senhor quer que eu e você tenhamos fé, irmãos. Não é só de expulsar o demônio, mas de falar para o monte erguer, sair de um lugar e ir para o outro. Eu acho que ninguém aqui nunca viu isso. Nunca teve essa fé de realizar isso. E eu te pergunto, será que nós temos a fé sobrenatural? Será que nós temos essa fé de milagres extraordinária? Será que você tem? Será que você tem essa fé? Você já teve experiência com Deus através da sua fé? Como eu tinha falado, que nós começamos ao vivo, agora está gravado. Mas como eu havia falado, o que você já viveu pela tua vida? O que te traz à memória? O milagre de Deus que você já viveu pela tua fé? Me diz, quais os milagres que você já viu através da tua fé? Aleluia. Porque a nossa fé nos faz ver milagre. Hoje eu estava orando, como eu falava, quando eu estava... preparando essa palavra, consagrando ao Senhor na minha casa, no meu quarto, eu estava meditando que um dos milagres que Deus já fez. E eu posso te falar aqui 2 milagres que o Senhor fez. Um eu já falei diversas vezes, que eu nunca vou me cansar de falar, que foi do meu irmão paralítico que o Senhor curou. Mas o fato extraordinário que eu vi hoje, que Deus me fez ver hoje, que aquilo foi uma atitude de fé minha. O Senhor me fez ver que quando eu tive aquela atitude, eu estava tendo uma fé extraordinária.
Porque meu irmão fazia tratamento no Sara e ele já estava para ser operado, mesmo sem os médicos descobrir direito o problema de saúde dele. Ele era deficiente, na verdade, ele já mancava, assim, o osso, o fêmur dele descolando da bacia. E ele ficou num processo de meses no Sara sendo tratado e já estava a ponto de ser operado, já estavam marcando a cirurgia dele para tentar fazer alguma coisa, mesmo sem descobrir a causa real da doença. Mas eles estavam querendo fazer aquilo, e num dia, tendo vigília na igreja do pastor Lavoisier, eu era nova convertida, eu não tinha muito tempo de crente, mas eu já vinha de lugares onde eu não tinha resolvido meu problema, que era de centro espírita, e vindo para Cristo. Então, como Cristo resolveu, eu falei, Cristo vai resolver mais um. E eu saí dali da minha casa com aquele meu irmão e a minha mãe, meu irmão já morrendo mesmo, os dentes travados de tanta dor que ele estava sentindo. E eu chamei o vizinho, porque nós não tínhamos carro. Eu falei, vamos pegar o meu irmão e nós vamos para a igreja. O meu vizinho ateu, ele não acreditava, me chamou de louca, chamou minha mãe de louca, e eu falei, vamos para a igreja. Irmãos, hoje o Senhor me fez ver que aquilo foi uma atitude de fé. Hoje o Senhor me fez acreditar que aquilo foi uma atitude de uma fé extraordinária, porque se fosse verdadeiramente outro, tinha corrido para lá, mas meu irmão quase morto, já de dente cerrado, bem ruim nos braços, eu levar para a igreja. E ali eu levei meu pastor, na época, meu pastor Lavoisier, ele botou lá um colchão, deitou meu irmão, orou por ele uma vez, voltou para a vigília, voltou depois de um certo tempo, orou depois, ele sentou, e ele voltou, continuou a vigília. Na terceira vez ele voltou, e meu irmão já não está. Na segunda ele sentou, na terceira ele levantou, e ele foi para casa. Nós fomos para casa daquela vigília e não fomos para o hospital. E eu quero te dizer que eu não me lembro nem que ano era aquele, eu só sei que ele era uma criança. Hoje meu irmão está com mais de 30 anos, ele está com 33 anos, e só aí eu já tenho o quê? Mais de 20 anos que o Senhor operou milagre, uns 20 anos. E eu quero te dizer que foi o Senhor que fez milagre. Eu podia ter ido para o hospital, não ia dar jeito, mas é que hoje o Senhor me fez ver que foi uma fé de levar para os pés do Senhor e o Senhor operar milagre. O meu irmão não manca mais, meu irmão não tem perna curta mais, irmão, não é mais chamado de deficiente, não tem quem diga que ele foi deficiente, porque o Senhor puxou o osso dele e colocou a bacia e fez todo o movimento. E eu ainda te digo mais, que os médicos do Sara falavam assim, pode preparar a família, porque essa doença aqui é na vida do seu irmão, na vida do seu filho, porque como minha mãe é deficiente, eu que ficava no hospital com ele, é na vida dele, vai se estender na vida da família. Pode saber que isso aqui vai passar de geração em geração, porque essa doença aqui não tem jeito. Irmãos, foi uma palavra lançada e toda dor que sentia nas pernas, nós já achávamos que era essa doença, mas quando o Senhor cura e sara, o Senhor cura e sara. Ele libertou meu irmão dessa doença e libertou minha família. Hoje eu tenho um filho, meus irmãos nenhum teve essa doença, meus filhos não tem problema nenhum, porque o Senhor desfez todo o mal, e nós temos que ter fé. Se muitas vezes está morrendo, e entre levar para a igreja e levar para o hospital, se o Senhor te moveu a levar para a igreja, pois leva para os pés do Senhor. Como uma vez eu ouvi minha pastora falando que antigamente o povo levava era para a igreja para depois levar para o hospital. Hoje a gente corre só para o hospital para depois levar para a igreja. A igreja parece que é o último estágio que nós confiamos no Senhor. Não estou dizendo aqui não leve para o hospital não, tá? Cada caso é um caso. No nosso caso o Senhor ministrou dessa forma, mas se o Senhor ministrar no teu e você tiver fé extraordinária, pois corra para os pés do Senhor, que o Senhor faz milagre. O Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor liberta. E você precisa do dom dessa fé. Você precisa do fruto dessa fé. Da fé que vem pelo Espírito Santo. Da fé sobrenatural. Da fé de ver milagres. Se você nunca viu milagre na tua casa, essa campanha é porque Deus quer fazer milagre na tua casa através da tua vida. O Senhor quer fazer milagre na tua família através da tua vida. Creia somente no Senhor. Ou você não é servo de Deus, ou você não é uma serva de Deus, ou você acha que Deus não está na sua vida, porque se Ele está, Ele já diz, eis que eu vos dou poder. Eis que eu vos dou poder, só tenha fé de ver o milagre acontecer. Eis que eu vos dou poder. E nós podemos ver que Mateus 16, Marcos 16, 18, o Senhor nos dá tanto poder, que em Marcos 16, 18, o Senhor diz assim, olha, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Quantos testemunhos nós não já vimos de pessoas que passou por esse tipo de coisa, de beber veneno e não morrer? Eu conheço, porque foi envenenado, apresentou ao Senhor, orou e consagrou e ficou bobo o outro, porque botou veneno e não morreu. Botei veneno e tudo morreu, por quê? Porque eu apresentei ao Senhor, o Senhor disse que não mata. Era inocente. O Senhor livrou. Nós temos que ter fé que o mal que vem o Senhor vai repreender. Se beber, se pegar nas serpentes.
Ei, não tenha medo, avance. Eu não vou fazer a obra de Deus porque eu tenho medo disso. Então está precisando buscar o fruto do Espírito, a fé. Está precisando buscar o dom do Espírito, a fé, para avançar, para ir fazer a obra de Deus. Aqui diz, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você tem essa fé de pôr a mão sobre alguém e ser curado? Você tem essa fé de pôr a mão sobre alguém e ele ser curado? Olha, eu vou botar a mão aqui. Olha, irmãos, porque eu vou orar e Deus vai curar. O Senhor já falou que Ele me deu poder. O poder não vem e sai não, ei. O poder está na tua vida. O poder não quer dizer, eu vou invocar e vou pedir um poder. Não, irmãos. Se Deus diz que já nos deu, o poder está em nós. O Senhor já te otorgou, o Senhor já te deu a autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e os curar. Vai uma autoridade vinda de Deus, o Senhor deu. Ele que disse, eu te dou. Se você crê que Ele te deu, o poder de Deus está sobre a tua vida. Então vai lá e põe as mãos sobre os enfermos. Vai lá e ministra a cura. Avança. Avança com a fé de ver milagre. Avança com a fé sobrenatural. Com essa fé que é vinda do Espírito Santo. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ora sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé curará o doente. Não é todo mundo que ora por cura. E tu quer que eu diga mais? Muitas vezes até ora, mas Senhor, cura, mas será que Deus vai curar? Acho que não vai curar. Talvez até ora, mas diz assim, olha, vai lá no hospital lá, ó. Médico tal está atendendo. Aí até ora pela cura. Mas depois pega lá o remedinho, ó, faz um remedinho natural aqui. Cadê a fé sobrenatural? Não vai ter cura mesmo, não. Porque eu oro e duvido. Eu oro e estou ensinando remédio. Eu oro e estou indicando médico. Eu oro e estou, irmãos, a fé sobrenatural de que eu vou orar e vai ser curado. Pediu oração, ora por mim que eu vou ser curado. Botou a mão ali para orar. Então creia, não indique remédio, não indique médico. Porque você já foi ao médico dos médicos, remédio dos remédios que é Jesus Cristo. E Ele cura. Se o Senhor trouxe para você orar, é porque Ele quer fazer algo através da tua vida. Então creia, mas nós já oramos duvidando do milagre. Nós já oramos querendo dizer assim, olha, eu estou orando, mas se o milagre não acontecer, use um remedinho tal. Se o milagre não acontecer, vai no médicozinho tal, ele é bom. Eu sei que fulano de tal é ótimo, ele vai te atender direitinho, ele vai... Irmãos, o Senhor já disse, essa daí, ó, pode procurar logo lá o médico, pode fazer um remedinho, porque essa oração aí, nem quem orou tem fé que foi curado. Talvez você que recebeu a oração tenha fé, né? Mas o outro até chegou para desanimar, para dizer para você fazer um remedinho e procurar um médico. Até tirou a fé, que talvez você estava tendo que ser curado. Então nós temos que ter fé de orar e acreditar no milagre, no impossível que o Senhor pode fazer. Porque só o Senhor pode realizar o milagre. E eu tenho um exemplo, vou deixar uns exemplos para nós, da palavra de Deus, de uns homens que tiveram fé. Umas pessoas, né, homem e mulher, que tiveram fé. A primeira que eu quero deixar está em Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. Quem não conhece, aqui no versículo 28, diz assim, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quem sabe da palavra de Deus sabe que eu estou falando da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, irmãos, eu te pergunto, se Cristo estava na terra, digamos que eu não sei, não me recordo quanto tempo aqui ele já estava operando milagre. Não sei se já era no seu primeiro ano ou no seu segundo ano de popularidade, como nosso pastor nos deu todo um exemplo, né, do livro de Mateus. Nos deu um exemplo, não, um estudo que está lá no nosso canal. Entre lá que você vai estudar o livro de Mateus. Então aqui, Jesus, ele falou, aquela mulher falando para Jesus, porque ela dizia para si. E aí eu te pergunto, aonde está na Bíblia que Jesus, aonde está escrito que para tocar nele ser curado? Quem falou para aquela mulher que tinha que tocar nele ser curado? De onde veio aquele negócio na cabeça da mulher? Olha, mas toca nele que você vai ser curada. Está escrito, não, irmãos, ali foi fé. Aquela mulher, uma mulher que vivia impura.
isolada da sociedade, porque uma mulher no seu período menstrual, ela não podia ficar nem dentro da sua casa, junto com a família, porque aonde ela sentava, ela era uma mulher imunda. Ela tinha que estar separada até acabar o seu período. Aquela mulher ali não podia nem sair no meio da multidão. Mas ela dizia no seu coração. Quem disse aquilo para aquela mulher? Uma mulher que talvez vivia isolada, mas que talvez mesmo isolada, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e uma fé veio sobre a vida dela tão grande que ela acreditou, eu vou lá e eu vou tocar nele. E eu acredito, irmãos, que ela devia ser uma mulher tão fraca, com 12 anos sangrando, tão fraca. Mas ela dizia, se eu tocar, vou conseguir. Imagine a multidão de 5.000 ou mais pessoas. E ela tendo que cortar. Quando a Bíblia diz que ela tocava na orla da sua veste, na minha cabeça, eu entendo que aquela mulher não conseguia mais nem caminhar muito. Aquela mulher não podia fazer muito esforço. Porque para tocar na orla era lá embaixo. Lá na roupinha dele lá, ó. Ela tocou na orla das vestes dele. Então, talvez aquela mulher foi se arrastando devido à fraqueza, devido aos problemas de saúde dela. Mas ela tocou em Jesus. E em nenhum lugar, eu acredito que estava escrito, toca Jesus que você vai ser curada. Mas ela acreditou, se eu tocar, isso é uma fé sobrenatural. Isso é uma fé de romper barreira, de romper multidão, de não importa quem esteja, de romper até mesmo o que a lei dizia na época, para não sair, para não tocar em ninguém. Ela não olhou se a palavra dizia, a palavra da época era não toque em ninguém, se isole, não se misture. Ela não ligou para isso, mas ela só dizia, se eu tocar nele eu sou curada. Se eu tocar nele eu vou ser curada. Se eu tocar nele eu vou ser curada. Se eu tocar nele eu vou ser curada. E eu acredito que aquela mulher se esforçou. Ela foi até Jesus o tempo todo dizendo para si, se eu tocar nele eu vou ser curada. Ei, toca em Jesus, que o que falta para a tua vida é tocar em Jesus. Decanta. Toque em Jesus, porque é isso que falta. Não deixa a multidão que está na tua frente a fazer você não acreditar no milagre. Não deixa os teus problemas fazer você desacreditar do milagre. Mas diga, se eu somente tocar em Jesus, vai sair poder dele e o milagre vai acontecer. E irmãos, toca em Jesus. Nós podemos ver o exemplo desta mulher. Nós podemos ver o exemplo desta mulher, irmãos. Outra mulher que me chamou a atenção para nossa vida nesta noite é a mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia. Aquela mulher não fazia parte do povo de Deus, mas ela acreditava no milagre. Ela cria, aquela mulher ela tinha uma fé sobrenatural, porque ela saiu gritando atrás de Jesus. Ela saiu gritando por Jesus pelo milagre da sua filha, que estava endemoniada, que estava com problema. E ali diz a palavra do Senhor. E ela saiu gritando. E a palavra de Deus para aquela mulher foi, de Jesus para aquela mulher foi, que não era lícito. Primeiro Jesus já esnoba, né? Porque ela está gritando, correndo atrás, igual uma louca. E Jesus está lá fingindo que não está nem ouvindo. Continua andando. E ela gritando. Irmãos, Jesus não se conhece. Jesus sabia que ela ia atrás dele. Jesus sabia que ela ia gritar. Jesus sabia que ela ia perseverar gritando. Jesus já sabia de tudo. E os discípulos bobinhos lá, tadinhos, eles olharam para Jesus e falaram assim, Senhor, tu está vendo essa mulher gritando atrás de nós, não? Jesus continuou. Que a mulher vem e grita, Jesus olha para ela. E Jesus fala com ela. Jesus, irmãos, essa palavra é exemplo. Não importa o teu problema, tenha fé, porque aquela mulher não se intimidou diante da palavra de dizer, de Jesus olhar para ela e falar assim, olha, não vou pegar os pães e lançar os cachorrinhos. Rapaz, o povo do mimimi de hoje, os crentes Nutella de hoje, iria olhar e dizer assim, Jesus está me chamando de cachorra, eu vou me embora daqui. Que Jesus é esse que está me chamando de filha de cachorra aqui? Não, eu vou me embora. Ela não se importou com a palavra que veio para ela da parte de Jesus, ainda que ela não tivesse direito, ainda que ela não fizesse parte do povo eleito, mas ela não acreditou. Talvez os crentes mimimi de hoje iriam dizer, eu lá quero saber desses crentes, eu lá quero saber dessa igreja, eu lá quero saber desse povo, porque qualquer palavra quer correr, qualquer palavra quer deixar Jesus. Mas aquela mulher olhou e falou, Jesus, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Não importa, Senhor, se tu vai me dar um pão ou se vão comer os teus filhos lá na mesa e vai jogar as migalhinhas assim, ó. Jogou as migalhinhas, eu vou estar lá embaixo comendo. Humildade, fé no milagre. É isso que o Senhor quer na tua vida e na minha. É isso que o Senhor quer que nós acreditamos.
E o Senhor falou para aquela mulher, irmãos, olha que palavra o Senhor falou para aquela mulher. Olha, Mateus 15, 28, o Senhor falou assim, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Que fé, que Jesus ficou admirado. Ó mulher, grande é a tua fé. E aí Jesus pode ficar admirado da tua fé hoje? Ou da minha? O Senhor olhar e falar desse jeito? E aí sabe o que Jesus ainda disse mais? E disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. O Senhor nem ministrou sobre a vida dela. O Senhor nem falou, seja curado. Nem falou, seja liberto. Ela já cria e ela sabia o que ela queria. Eu quero isso aqui para minha filha. Correu quilômetros atrás de Cristo. Saiu correndo. Ouviu uma palavra dura. E aí o que acontece? Ela ainda o Senhor fala assim, seja isso que tu quer, seja feito para contigo como tu desejas. Irmãos, que fé foi essa? E a Bíblia diz, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. A hora que o Senhor falou, seja feito como tu crê, seja feito como tu queres. O que aquela mulher queria? A palavra daquela mulher. Em Marcos, se não me falha a memória, o Senhor diz assim, por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra tu recebeu o milagre. Isso é uma fé sobrenatural. O Senhor olhar e dizer, por causa da tua palavra. Ou o Senhor olhar e dizer, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. O Senhor nem ministrou. O Senhor disse, é o que tu quer? Então leva, porque a fé aí é muito grande na tua vida. Essa fé é uma fé extraordinária. Leva, mulher. E a hora que o Senhor fechou a boca, a menina, mesmo longe da sua mãe, ela recebeu o milagre. Porque a Bíblia diz, naquela mesma hora. Outro exemplo que nós temos é a do centurião. Não precisa nem tu entrar, Senhor. Basta uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Cadê a tua fé? O Senhor já nos deu essa fé. Você tem essa fé vinda do Espírito, a fé extraordinária, a fé de ver milagre. E para nós encerrar, eu só quero deixar para você um exemplo. Porque esse exemplo aqui foi a que mais mexeu comigo. Na verdade, eu ia pregar só na vida dele, porque é tanta coisa que a gente vai lendo e vai vendo, que é coisa assim extraordinária. É a vida de Pedro. Quem não conhece Pedro? O apóstolo Pedro, o presbítero Pedro, o pastor Pedro. Quem não conhece? Um homem, irmãos, ele nos deixou um exemplo glorioso. Nós podemos ver em Mateus capítulo 14, do 22 em diante, só para nós encerrar, que a palavra do Senhor nos diz, que Jesus, ele estava com a multidão. E a multidão saiu ali, Jesus operou milagres, fez maravilhas, falou para o seu discípulo, entra no barco e vocês vão para o outro lado. Jesus deu a ordem, falou, entra no barco e vão para o outro lado. Vão para o outro lado que eu vou despedir a multidão. Isso eu creio que não era tarde. Não era pela tarde ainda. Porque a Bíblia diz que entrou à tarde e Jesus se despediu a multidão. E Jesus subiu aonde? Jesus foi para o monte orar. E os discípulos do outro lado. Passou-se a tarde, entrou-se a noite, a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, na quarta vigília, e isso para os judeus que contavam de 3 em 3 horas uma vigília, ou seja, de 6 da manhã de 6 da tarde, das 18 horas às 6 da manhã. Então, como ele já estava quase na quarta vigília, então ele já estava adentrando entre as 3 e 6 da manhã. Jesus orando, e o que acontece? Os discípulos estavam onde? Dentro do barco, esperando Jesus no meio daquele mar, daquele lago. Então Jesus estava ali, os discípulos ali, desde a tarde até a alta madrugada, o dia já amanhecendo, como muitos dizem por aí, a hora dos fantasmas, de 3 às 6 a hora dos fantasmas. Então Jesus estava lá orando, quase na quarta vigília, Jesus vai para onde? Andando por cima do mar, lógico, ele é Jesus, né? Andando por cima do mar, os discípulos acordadinhos dentro do barco, porque a Bíblia nos deixa claro que o vento estava grande, né? Então as ondas batiam sobre aquele navio, e o barco, e as ondas eram contrárias. Elas iam andando, eles queriam ir para um lugar e o vento ia levando eles para outro, né? Então, quando eles estavam ali, naquela situação, já quase às 3 da manhã, Jesus vem andando por cima do mar.
do lago e eles perguntam, gritaram, apavorados. Eu quero até ler com vocês, se possível, aqui é Mateus, rapidinho. Mateus, a palavra do Senhor, irmãos, porque eu não quero... É Mateus, ele vai andando e os seus discípulos gritam. A Bíblia diz, né, que chegando já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, onde o vento era contrário. O vento batia e o barco indo, irmãos. Talvez eles queriam para um lado e o barco levando eles para o outro. Né? É uma cena assim terrível. Terrível. A gente viveu isso esses dias. E aqui diz assim, ó, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E disse, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E eles gritaram com medo. Você pode ver os discípulos. Irmãos, mas aonde na vida você já viu um homem andar por cima do mar? Me diz. Aonde você já viu uma pessoa andar por cima das águas? Às altas horas da madrugada. É um fantasma. Não existe um homem andar por cima das águas. Mas a Bíblia diz que em tudo Cristo foi nos exemplos. E eu não sei o que Cristo andou ensinando muito para o seu discípulo, não, viu? Mas aqui, olha, vamos adiante para você entender o que eu falei. E aqui eles gritaram. Mas Jesus olhou para eles e falou assim, Jesus, porém, lhes falou, dizendo, não tenha medo, sou eu. Calma, não fica aí apavorados, não. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo, não tenha medo, coragem. Não tenha medo, não, tenha coragem. Aí é o que Jesus fala. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, que palavra gloriosa. Que palavra gloriosa. Agora eu te pergunto, isso aqui é uma fé ou não é fé? Isso aqui é fé ou não é fé? Porque o homem, irmãos, pediu para andar por cima das águas. Ei, se não fosse possível o homem andar por cima das águas, o Senhor Jesus ia olhar para Pedro e falar, Pedro, quieta tu aí, rapaz, o que tu quer andando por cima das águas? Isso aqui é para mim que sou Deus, isso aqui é para mim que sou o filho do homem, para tu não. Tu não tem direito a esse negócio aqui não, Pedro, fica quieto. Jesus repreendeu ele? Jesus não repreendeu não. Jesus não repreendeu, irmãos, por isso que eu falei antes, o que Jesus ensinava para aqueles discípulos, o que Jesus ministrou para eles ali, para Pedro saber que ele já tinha ouvido o que ele podia fazer, e ele ia avançar. E você quer mais quer que eu te diga uma coisa mais? Aqui nós vemos também duas coisas, a fé de Pedro e o medo. Uma hora nós estamos cheios de fé, outra hora nós estamos cheios de medo. Uma hora eles estavam cheios de fé, gritando, é um fantasma. Agora Pedro está cheio de coragem. O único que teve essa fé, porque alguma coisa eles ouviram de Deus do que eles podiam realmente fazer. E Pedro teve uma fé extraordinária. Porque, irmão, se você fechar os teus olhos, ou se na tua mente bem tu imaginar, o Pedro está dentro do barco, o barco sendo balançado, porque olha, o barco balançando, as ondas agitando, você se mantém em pé nele, já é difícil. Imagina aí, o barco está lá, as ondas tá, o vento tá, o mar não estava quieto. E Pedro vai lá, bota sua perninha para fora do barco. Porque Pedro olha para Jesus, tá, Senhor, se é tu, eu quero ir ter contigo. Eu quero ir ter contigo. Isso é uma fé que o Senhor quer que eu e você tenha. E aqui o Senhor disse para Pedro, vem Pedro, pode vir, irmão. Sabe o que eu entendi hoje? Tem coisas que Jesus está esperando é você avançar. Tem coisas que Jesus está esperando é você dizer, Senhor, tô indo. Senhor, vou fazer. Jesus não repreendeu Pedro, mas o Senhor diz, Pedro, se tu quer andar por cima das águas como eu estou andando, venha, Pedro. Mas o medo tomou conta de Pedro. Aí se fosse Deus mandando Pedro ir, Deus ia sustentar Pedro lá. Mas foi Pedro que teve fé de avançar por cima daquela água. Foi Pedro que disse assim, Senhor, me chama porque eu tenho fé de andar por cima dessa água. E se tu falar para mim e ter contigo bem, eu vou. E eu sei que eu vou andando, e eu sei que eu vou pisando por cima das águas igual o Senhor tá. E eu vou chegar bem aí até a ti, e o Senhor diz, pois vem. O Senhor não repreendeu. Aonde é que tu quer ir? Aonde é que tu quer avançar? Ei, talvez tu tá passando por dificuldade, talvez tua empresa tá fechando, talvez para ti tu pensa que não tem mais jeito, mas eu quero te dizer, aleluia, Deus quer falar com alguém que tem empresa, aleluia, programa a tua vida, compra teus coisas, não importa do que é a tua empresa, não importa do que tu vai fazer, mas olha, vai lá e compra aquilo que tu precisa. Toda a tua produção
produção para abrir a tua empresa, toda a tua produção para permanecer, porque Deus age pela fé. Se você falar, Senhor, a minha empresa vai progredir, o meu comércio vai avançar, eu quero te dizer, o Senhor vai honrar a tua fé. Quer material para abrir? Compra. Quer começar a produzir para pôr lá? Faça, porque o Senhor vai mandar cliente, o Senhor vai mandar o que tiver que mandar, porque Ele é Deus que faz. Mas não fica aí, Senhor, se o Senhor puder, o Senhor pode me fazer andar pelas águas. Ei, não foi Deus que quis fazer, Jesus que quis fazer Pedro andar pelas águas, foi Pedro que quis andar. Jesus apenas deu a ordem, vem. Mas é porque o Senhor falou. Mas se o Senhor falou, o Senhor podia sustentar. A fé dele era que era de andar, a fé dele era que era de permanecer sobre aquelas águas ali. E ele foi. Mas eu quero te dizer que ele andou, mas a Bíblia diz que ele olhou ao seu redor. Não olha as circunstâncias, não olha o que está à tua volta. Foco em Cristo. Eu tenho fé que eu vou produzir. Eu tenho fé que vai acontecer. E olhando para Cristo. E aí o povo diz assim, é doida. Aí todo mundo está esperando morte. Você está dizendo, não, vai ter vida. Aí todo mundo está esperando que você pare. Você diz, não, eu vou continuar. Aí todo mundo está dizendo assim, coitada, não tem mais jeito. Aí você diz assim, tem jeito sim. Porque o teu olho está aqui, ó. Teu olho não está no zuzum da multidão. Teu olho não está no vento do diabo que vem aos teus ouvidos. Teu ouvido não está no vento do diabo, nem teu olho na multidão. Está aqui, ó, no Senhor. Está aqui no Senhor. Tu já viu o soldado marchando? Tu já viu o soldado marchando? É assim que tá, olha. Só olhando para frente, batendo continência. Não importa quem está à direita. Não importa quem está à esquerda. Não importa o que vão falar. O que importa é a tua fé em Jesus de andar por cima das águas. Não é o Senhor que vai dizer assim, vem meu filho, anda por cima das águas, não. É você que vai dizer, Senhor, eu vou pisar e eu vou andar. Nós temos que avançar. A fé sem obra ela é morta. E não é a fé que vai fazer. Se você tem fé que vai fazer, faça. Porque Abraão foi justificado, foi pela fé. Abraão deu seu filho e ali foi uma obra. Abraão ofertou seu filho, ali foi uma obra e ele foi justificado por ela. Abraão ouviu, sai da tua terra, e ele saiu e ele foi justificado. Então somente creia no Senhor. Porque como eu te falei, eu podia parar só em Pedro, mas o nosso horário não permite, eu já estou aqui falando um tempo. Mas eu quero te dizer, reflita mais na vida de Pedro. Reflita mais nessa passagem aqui, ó, de Pedro. Tem hora que tu talvez vai ter medo, tem hora que tu vai estar cheio da coragem, tem hora que tu vai ter medo. Pedro teve medo, mas Jesus falou o que para Pedro? Pedro, tu foi tímido, rapaz. A tua fé foi pequena. O Senhor olhou para Pedro e falou, foi isso. Pedro, Senhor, me socorre que eu estou afundando. Eu te pergunto, onde é que tem um pescador que não sabe nadar? Será que existe um pescador que não sabe nadar? O medo de Pedro foi tão grande que ele não soube nem nadar. Tem outras ocasiões que Pedro está na água, se lança do barco na água, porque ele está nu e não quer que Jesus veja. Ou seja, ele nadou naquela água. E nessa hora aqui, Pedro não sabia nadar. O medo tomou tanta conta de Pedro que Pedro não sabia mais nadar. Ele ficou ali boiando, afundando, com a mãozinha para fora pedindo socorro. O medo, irmãos, faz até você esquecer do que você pode. Mas a fé no Senhor faz você fazer aquilo que muitos duvidam. Então não deixe o medo te afundar e nem te paralisar. Mas tenha fé. Porque o próprio Cristo olhou para Pedro e falou, Pedro, porque tu foi tímido. Porque tu foi tímido, como o Senhor falou aqui, ó, manda eu ir ter contigo por cima das águas, vem Pedro. E Pedro foi, mas sentindo o vento forte teve medo. E gritou, Senhor, me salva. E Jesus falou o quê? Estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que tu duvida? A pergunta de Cristo foi essa. Rapaz, tu ia chegar até a mim, andando por cima das águas, mas por que tu teve medo? Por que tu duvidou? Segredo da vitória, o poder da fé está em não duvidar. Que a Bíblia diz que nós somos semelhantes, quem duvida é semelhante à água do mar. Ó. É aquilo que eu falei, ora pela cura, mas mandei no médico. Ora pela cura, mas ensina um remédiozinho. Aquilo ali é uma fé duvidosa. A fé que crê é a fé que diz assim, está curado, vai embora em nome de Jesus, porque o Senhor te curou. E você crê que Senhor vai honrar a tua palavra, porque tu é um homem de Deus, é uma mulher de Deus e vai sair curado. Porque o Senhor é Deus. E Ele pode fazer isso. Se Ele trouxe a tua vida, porque Ele quer fazer alguma coisa através da tua vida. Então, ora crendo no milagre. E aqui o Senhor olhou para Pedro e falou, mas Pedro, por que tu duvidou, rapaz? Por que tu duvidou, homem de pequena fé? Então, nessa noite, não vamos ser um homem ou uma mulher de pequena fé.
Vamos lá ter a fé no Senhor Jesus Cristo. Creia no milagre. Creia naquilo que o Senhor tem para realizar. Porque o Senhor, Ele tem muito para realizar na tua vida. O Senhor tem muito para fazer através da tua vida. O Senhor tem muito. E se você ainda é uma pessoa que não tem fé de ver o milagre, nesses 7 dias o Senhor vai falar contigo e vai acrescentar essa fé de ver milagre. De você orar e ver a pessoa ser curada. E só não cura quando não quer. Quando o Senhor não quer. Porque eu já fui orar por pessoas doentes e o Senhor fala assim, filha, eu não vou curar. Porque se eu curar ela, ela não vai me servir. Tem pessoas que é assim. Mas o Senhor vai trazer uma resposta através da tua oração. Seja de que Ele vai fazer o milagre ou de que Ele vai dizer, não vou fazer porque ela não vai fazer o que eu estou querendo que ela faça. E do jeito que ela está, vai fazer. O Senhor sempre vai fazer, mas você não vai deixar, não vai ficar sem resposta à tua oração. O Senhor tem resposta. Então ora e creia no milagre. Creia no milagre, porque o Senhor pode transformar o quadro, o Senhor pode transformar a situação. Mas se a nossa fé for pequena e duvidosa, nós vamos afundar que nem Pedro. Nós vamos afundar, mas se nós tivermos uma fé inabalável, nós podemos até falar assim, olha, a comida é para os filhos, não é para os cachorrinhos não, mas nós vamos dizer, eu como a migalha, isso não tem problema não, mas o meu milagre eu vou receber, porque tu és Deus que faz, entendeu? Não importa, o meu milagre vai acontecer e o Senhor vai realizar o milagre, porque Ele é Deus. Então, irmãos, o Senhor não ia dar um tema desse para a nossa pastora se Ele não quisesse fazer na minha e na tua vida. O Senhor, Ele quer que você use o poder dessa fé. O Senhor quer uma fé sobrenatural na tua vida. Então, se você ainda não tem, ore e busque esse dom do Espírito, esse fruto do Espírito chamado fé, que você vai ver o milagre acontecer na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que palavra gloriosa, né, irmãos? Você entendeu o que o Senhor quis falar com você hoje? Você entendeu direitinho? Olha, então tome posse. Tome posse de tudo que você recebeu esta noite do Senhor e exercite a tua fé. Amém? Nós louvamos a Deus pela vida da Lédima, agradecemos ao Senhor por ela ter vindo nos ajudar esta noite na live, né? Nós já estamos encerrando, irmãos, tá? Nós vamos estar agora orando pelos dizimistas, pelos ofertantes e louvando a Deus por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Você que dizimou, que ofertou, receba a oração agora. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que dizimou, que ofertou, porque a tua obra não pode parar. E eles têm nos ajudado nesta grande obra. Então, Senhor, abre as janelas dos céus, envia bênçãos sem medida sobre a vida deles. Que não falte o pão, que não falte a água, que não falte a vestimenta. Deus, dá-lhes com abundância muitas e muitas vezes mais, para que eles possam também, além de ajudar a tua obra, ajudar outras vidas e o teu nome ser glorificado. Muito obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Você que está precisando de uma oração, de uma palavra, de uma ajuda, nós temos a UTI de Deus. Basta apenas você ligar, mandar um zap para as nossas irmãs e elas vão estar ali orando e ministrando sobre a tua vida. Então você pode ligar, o Geuel deve estar botando na tela, você liga, né? E conversa com as nossas irmãs. E as nossas irmãs vão estar orando e ministrando e conversando com você, e entregando aquilo que o Senhor tem a dar à tua vida. Amém? Não esqueça, ligue para a UTI de Deus. E quarta-feira, nós temos estudo da palavra, né? Ou o pastor Gedeon ou um outro pastor vai estar ministrando a palavra. Não perca, nós temos aprendido muito. Então, venha receber do Senhor também na quarta-feira. Sexta-feira, nós temos culto de oração. Os nossos irmãos estarão aqui orando, ministrando, trazendo uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. E nós vamos estar recebendo poderosamente. Domingo pela manhã, nós temos escola dominical, né? Pastor Gedeon Júnior vai estar ministrando e falando a palavra do Senhor pelo domingo de manhã. E domingo à noite, grande culto de louvor e adoração. Domingo à noite, não perca, é culto dos pais. Vai ter uma palavra especial para a tua vida, papai. Então, venha receber do Senhor e cultuar conosco, glorificando e exaltando ao nome do Senhor pela tua vida. Então, é a semana inteira adorando ao Senhor. Então, não deixe de participar, não deixe de nos prestigiar, né?
Venha participar conosco e eu sei que o Senhor vai estar te abençoando também. Amém? Tem mais algum aviso, Geo? Não, né? Então vamos estar fazendo a oração final agora. E eu louvo a Deus pela tua vida. Você que participou conosco nesta live hoje. Nós tivemos alguns probleminhas, mas eu sei que o Senhor vai te dar a vitória. Amém? E o nome dele vai ser glorificado. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. E semana que vem eu espero você para uma nova live, segundo dia de campanha. E eu sei que o Senhor vai continuar fazendo milagres e maravilhas. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Deus, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu realizaste. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, até pelos probleminhas que tivemos durante esta live, mas tu sabes de todas as coisas. E eu sei, Senhor, que em tudo tu tens um propósito. Então, Senhor, continua agindo, trabalhando e fazendo da melhor forma possível. Que todas as pessoas, Deus, que assistirem esta live e que mandarem essas lives para outras pessoas, possam receber o sobrenatural de Deus nas suas casas, nas suas vidas, na vida da sua família, e o teu nome seja glorificado. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado pelo louvor. Muito obrigado pela tua presença grande neste lugar esta noite. E eu te agradeço, Pai, por tudo. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, nós temos Tarde da Bênção. Eu esqueci de avisar. Não perca. Nós estamos no segundo dia de campanha, né? Quinta-feira, segundo dia de campanha. E eu sei que o Senhor vai estar agindo poderosamente sobre as nossas vidas. Já falei do estudo de quarta. E agora, coloque a sua mão na posição de receber. Nós estaremos ministrando a bênção do Senhor e finalizando. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas e gloriosas consolações do Espírito Santo de Deus habitem e reinem, não só hoje, mas eternamente sobre as vossas vidas, e todos digam amém. Até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.